Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um culto online. Estamos com muitas expectativas de que Deus possa falar ao teu coração aí de onde você esteja, assim como Ele vem falando ao nosso coração durante a semana. E nesse momento a gente só compartilha aquilo que Ele já falou conosco. E a gente espera que seja um tempo de qualidade para a sua vida, seja um tempo agradável para você e para a sua família. Convide todo mundo que está aí com você a se assentar, a se aquietar agora, e para que a gente possa congregar junto, mesmo que separados. Amém? Então eu convido você a, se possível, desligar o teu celular. Se você estiver assistindo pelo celular, que você deixe no modo avião ou no silencioso, para que você não se distraia nesse momento, tudo bem? Então é isso. O desejo do nosso coração é que Deus fale com você, que você possa experimentar aí da sua casa essa presença que inunda o nosso coração, essa presença que é transformadora, que renova, que traz ânimo, essa boa nova que enche o nosso coração de alegria e que nos faz fazer tudo aquilo que fazemos por Ele. Amém? Vamos orar, igreja? Senhor Jesus, muito obrigado por mais esse dia, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pelas Tuas inspirações, Senhor. Obrigado por cada um, Senhor, que está assistindo a esse vídeo, Pai. Que em nome de Jesus essa pessoa possa, Deus, entregar de todo o coração esse tempo, Pai, para Ti. Que esse tempo seja totalmente dedicado, Senhor, exclusivamente ao Teu louvor, à Tua graça, Senhor, em nome de Jesus. Perdoa, Pai, pelas vezes da nossa semana que até esquecemos do Senhor, que não dirigimos uma palavra a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, que possamos, Pai, despertar em nossa semana o desejo, a paixão, o fôlego novo que só o Senhor traz, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Obrigado porque o Teu amor é para todos, Senhor, e um dia me alcançou até a mim, Senhor. Então, em nome de Jesus, Deus, mais uma vez te pedimos, te clamamos, vem em nosso meio, Pai. Fala ao nosso coração, Senhor. E que possamos, Deus, te dar uma resposta à altura daquilo que o Senhor vem falando ao nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar a igreja? Amém. Ao mundo inteiro, supera o preconceito, se estende a todos nós. Amor que busca o perdido, o sujo torna limpo e alcança até a mim. O Teu amor é o mesmo a todos nós. Amor que cura o ferido, o coração partido e vê na escuridão. Amor que busca o esquecido, sustenta o desprovido, luta até por mim. O Teu amor é o mesmo a todos nós.
crê ou duvida, o forte, o frágil, o puro e o pecador, quem perde, quem vence, quem doa, quem prende, o justo e até o transgressor. Bem-vindo é quem ama, quem fere, quem crê ou duvida, o forte, o frágil, o puro e o pecador, quem perde, quem vence, quem doa, quem prende, o justo e até o transgressor, para todos teu amor. O teu amor é o mesmo a todos nós. O teu amor é o mesmo a todos nós. O teu amor é o mesmo a todos nós. Bem-vindo é quem ama, quem fere, quem crê ou duvida, o forte, o frágil, o puro e o pecador, quem perde, quem vence, quem doa, quem prende, o justo e até o transgressor. Bem-vindo é quem ama, quem fere, quem crê ou duvida, o forte, o frágil, o puro e o pecador, quem perde, quem vence, quem doa, quem prende, o justo e até o transgressor, para todos teu amor, para todos teu amor, para todos teu amor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o teu amor não olhou para quem ele não escolheu, Pai. Ele é para todos, Deus, e até para mim. Muito obrigado, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Continua falando no coração, no nosso coração. Amém. Olá, tudo bem? Então, quero agradecer aqui o Kainan, que trouxe esse louvor maravilhoso, e eu agora quero trazer uma palavra que falou no meu coração, e espero que ela fale com você também. Que o Senhor ele venha abrir a sua mente, que o Senhor venha trazer sede para você dele mesmo. E a mensagem é: fazer obras nos salva. Nós fazendo a obra, nós somos salvos por ela. No dia 30 de novembro de 2018, aqui no município onde eu moro, em Itaperuçu, houve um tornado. E esse tornado ele veio atingir várias casas, inclusive a minha. E com isso, houve também muita ajuda de muitas pessoas, vieram de muitos lugares dias depois. E assim foram reconstruídas a maioria das casas, não vou dizer todas, mas a maioria das casas foram reconstruídas num período muito rápido. E eu quero assim, de todas as pessoas que vieram, foram muitas pessoas que vieram me ajudar aqui, tinha uma pessoa que eu quero destacar hoje. Eu poderia falar do casal, mas eu quero falar apenas do esposo desse casal, que é um dentista. Esse rapaz, ele deixou o seu consultório aqui no centro de Itaperuçu por 15 dias fechado esse consultório. E ele se dedicou esses 15 dias trabalhando aqui na minha casa. Um dentista que ele veio trabalhar de ajudante de pedreiro. E ele
fez o que pôde. Não era a profissão dele, mas ele estava puxando tijolos, ele estava puxando massa, ele estava fazendo tudo o trabalho braçal, né, de um servente, de um orelha seca, nós podemos dizer aqui. E então esse rapaz, ele se demonstrou assim de uma forma assim tão amorosa. E se você fosse perguntar para ele por que ele estava fazendo isso, né? Simplesmente ele falava que era para Cristo que ele estava fazendo. Veja que legal, né? Que maravilhoso isso, esse entendimento, né? E esse entendimento de quem vem, né? Como que acontece isso? Eu falo assim que só os discípulos de Cristo têm esse entendimento. Os discípulos de Cristo. Então eu posso dizer que esse, meu irmão, é um verdadeiro discípulo de Cristo, né? Falando em discípulo de Cristo, eu também quero falar o que a palavra fala sobre discípulo, né? O que ela vem nos ensinar sobre o discípulo de Cristo. Nós somos discípulos, nós temos praticado o discipulado, né? O que é discipulado? Aquilo que nós temos aprendido com Cristo e aprendido na palavra de Cristo. Não apenas ajudar o próximo, não é só isso. Isso é uma parte do discipulado, né? Mas tudo o aprendizado sobre o amar, né, ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, como Jesus falou. Jesus também ele nos ensinou, né, no exemplo lá do lava-pés, que lavou os pés do discípulo, depois de lavar os pés, ele falou assim, vão e façam o mesmo. Isso é figurativo, né? Vão e preste serviço ao próximo, né? Vão, lave os pés, levando medicamento para quem precisa de medicamento, lave os pés, levando alimento para quem precisa de alimento, vão e lave os pés, demonstrando amor para quem precisa de amor, enfim, várias coisas nós podemos, né? É infinita praticamente, né? Esse lavar os pés, demonstração, né, de amor pelo próximo. Jesus, ele nos ensinou, mas antes, ele não só nos ensinou em palavra, mas em ações. Ele mostrou como que deveria fazer. Ele foi o exemplo. Então, nós somos discípulos porque nós temos o nosso mestre que nos ensinou. Naquele tempo tinha os discípulos de João Batista, tinha os discípulos dos fariseus, os discípulos dos saduceus e vários outros discípulos. Mas o discípulo de Cristo eram destaques, porque eles seguiam à risca aquilo que Jesus os ensinou, né? E a palavra, né, ela nos mostra algumas pessoas, né, que foram exemplo, né, e fizeram para o próximo. Eu quero citar aqui uma mulher chamada Dorcas, que é o nome Tabita, o nome dela grego é Dorcas, que está lá em Atos 9, do 36 ao 42. Dizia assim, em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego era Dorcas, que se dedicava às práticas de boas obras e dar esmolas. Naquele dia ela ficou doente e morreu. E seu corpo foi levado e colocado num quarto no andar superior. Lida ficava perto de Jope. E quando os discípulos ouviram que Pedro estava em Lida, mandaram 2 homens dizer, não se demorem em vir até nós. Pedro foi com eles e quando chegou, foi para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando, mostrando os vestidos e as roupas que Dorcas tinha feita quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todas saíssem do quarto, depois se ajoelhou, orou, voltando-se para a mulher, disse, Tabita, levante-se. E ela abriu os olhos, vendo Pedro, sentou-se. Tomando pelas mãos, o ajudou a pôr em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. E esse fato tornou conhecido em toda a cidade de Jope.
e muitos creram no Senhor. Muitos creram no Senhor. Então, fala ali que era uma discípula, né? Eu comecei falando, né, que esse irmão era um discípulo e essa era uma discípula, né? O interessante é que é a única palavra, a única discípula, né, escrito em toda a palavra. Não tem mais outros que dizem discípulo, né? É só essa. O resto era discípulos, discípulos de Cristo, discípulos e de fazer discípulos, né? Mas discípula só aparece aqui, né, na palavra. E então essa mulher, essa Dorcas, né, que era bem conhecida, as viúvas, né, ela ajudava muitas viúvas, ajudava as viúvas que faziam roupas, era o que ela sabia fazer. Ela fazia aquilo que ela tinha aprendido, né, e ela servia a Deus servindo as viúvas. As viúvas naquela época eram as mulheres extremamente esquecidas, eram pessoas que viviam marginalizadas, pessoas que não podiam contar praticamente ninguém. Havia muitas viúvas e órfãos naquele tempo, né? Então essa mulher, ela se dedicava às boas obras, a palavra fala, e a dar esmolas, né? E logo que Pedro chegou, ela veio a falecer, logo que Pedro chegou, as viúvas cercaram Pedro ali e diziam: veja aqui, ó o vestido que ela fez, ó a túnica que ela fazia para nós, veja, né? Então praticamente a gente perdeu uma grande mulher, uma pessoa que se dedicava a boas obras. E então, assim, como foi falado, como foi perguntado, fazer obras nos salva. Sabe que Dorcas era salva pelas obras que ela fazia? Será que, né, nós, fazendo obras, isso, né, nos leva à salvação? Porque Jesus, ele falou para nós fazermos obras, né? E, inclusive até João 14:12, ele falou que nós faríamos obras maiores que a dele. Nós não podemos confundir obras, né, com milagres. Milagre, ninguém fez milagre maior que Jesus. Mas obras, sim. A gente nunca viu Jesus costurando um vestido e dando para as viúvas. Então podemos dizer que Dorcas, ela fez a obra maior que Jesus. Mas eles falam assim: mas por que, né, fazer obras, né? É porque a palavra obras no original é ergon, e o ergon ali é fazer com as mãos. Ergon, trabalho feito com as mãos, trabalhar, se dedicar, artes. Então nós podemos dizer que tanto eu e você também podemos fazer obras maiores que Jesus, né? Eu sempre comparo, né, como esse dentista amigo meu, ele sempre fazia algum serviço voluntário, né? Ele servia algumas pessoas dizendo: hoje eu vou fazer, restaurar o dente de uma criança que a mãe não tem condições de pagar. E ele fazia a obra. Eu nunca vi também Jesus restaurando o dente numa clínica de ninguém. Então nós podemos dizer que o ergon, tanto Dorcas praticou o ergon, assim como esse dentista praticou o ergon também, e pratica o ergon, né? Mas isso não leva ninguém à salvação. O porquê que nós podemos dizer que isso não leva ninguém à salvação? Porque obras nenhuma nos salva. Mas por que nós temos que fazer obras? Nós temos que fazer obras, né? Lá em Efésios 2:8-10, ele fala o seguinte: pois vocês são salvos pela graça. Olha que legal, vocês são salvos pela graça. O que é salvo pela graça? É um presente, é graça. Vocês ganharam esse presente, vocês ganharam, é de graça, né? E isso é por meio da fé. Então nós temos que ter fé que nós recebemos essa graça. Nós temos que ter fé que nós ganhamos essa salvação, né? E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Então não é meu, nem teu. É um presente de Deus, não vem de nós. E daí ele continua: não por obras para que ninguém se glorie. Então não é por obras. Não é pela a salvação de Dorcas, não foi pela ela fazer os vestidos.
não foi por ela fazer as túnicas, não foi por ela dar esmolas, não, não foi. Foi simplesmente, né, já vamos entender aqui, ela não podia se gloriar por isso daí, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras, nas quais Deus preparou antemão para que nós as praticarmos. Veja aqui. Então, nós somos criação de Deus, né, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, para fazermos o ergon de Deus. Então, nós fomos salvos, né, não é por aquilo que nós fazemos, foi Deus, foi Cristo que fez. Por quê? Para que nós praticamos as obras. Então nós somos salvos para as obras, não pelas obras. Então eu posso responder, nós não somos salvos por obras nenhuma, mas nós somos salvos para as boas obras, na qual Deus já nos preparou por antemão. Então o que é preparar por antemão? Ele preparou antes. Então tem obras que nós vamos fazer ainda, mas foi Deus que preparou para que nós andássemos nela. Foi Deus que preparou para que nós a fizéssemos. Então, toda vez que nós rejeitarmos uma obra, rejeitarmos aquilo que Deus coloca na nossa frente, nós estamos rejeitando aquilo que Deus preparou. Nós podemos lembrar do bom samaritano. Estava indo lá, 2 cidadãos estavam indo para o templo. Um era levita, né, e o outro era um sacerdote. E Jesus ele faz assim ele coloca ali como que fosse um samaritano, né, caído na estrada onde ele foi assaltado. O samaritano era odiado pelos judeus, era odiado para aqueles religiosos, né? E ele deixa assim que passou esses 2 religiosos. Eles preferiram ir para o templo, eles preferiram ir fazer a obra de Deus. E aí, né, chega um samaritano, e esse samaritano, ele pega aquele homem, ele limpa aquele homem, ele leva aquele homem até uma hospedaria, né, e aí ele deixa pago até mesmo as despesas que aquele homem teria, né. Na verdade eu falei antes que era um samaritano que estava aqui, não, era uma pessoa que não tem nacionalidade, não fala. Mas o samaritano fez a boa obra. E Jesus pergunta, e daí? Quem que agradou a Deus? Quem que fez o ergon? Né? Quem que agradou a Deus de verdade? Não foram aqueles que foram fazer os termos religiosos, mas foi aquele que deu suporte para aquela pessoa que tinha acabado de ser assaltada, né? Então, são obras que o Senhor vem preparando. São obras que o Senhor vem colocando em nossa frente, né? E agora você fala assim, não, mas isso é só para os discípulos. Mas quem são os discípulos, né? Quais são os discípulos de Cristo? Lá em Atos 11, 26, fala assim que em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Então, se eu e você se denominamos cristãos, nós temos que andar nas obras que Cristo preparou para nós. Ou seja, na verdade, se nós temos a certeza da nossa salvação, nós temos que andar nas obras que Deus já preparou para nós. E quando eu falei que obras, não podemos confundir obras com milagre, que o maior milagre, que ninguém consegue fazer o maior milagre que Jesus, e isso é verdade, porque o maior milagre que Cristo fez foi de nos salvar, foi de dar a vida por nós, foi de dar a vida por todos, como o Kainan cantou aqui agora, né? Todos nós, ele fez para todos, mas nem todos querem, nem todos aceitam, nem todos têm pela fé que são salvos por aquilo que o Senhor fez na cruz. E ele fez isso simplesmente por amor, simplesmente porque ele nos ama,
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Veja, então Cristo fez a obra por completo. Cristo fez por completo. Foi por amor a mim, amor a você, amor para aquele que está lá na rua, por amor àquele que é drogado, pelo amor à prostituta. Mas só vem a Ele aqueles que crêem, aqueles que pela fé aceita a obra, salvífica que Cristo fez. Somente a obra de Cristo nos salva. As nossas obras que nós fazemos, ela não nos salva. Simplesmente nós entendemos que nós praticamos porque Deus mandou nós praticar. Porque Ele nos amou primeiro. Ele nos deu a vida. E por antemão, Deus preparou as obras que nós andássemos nelas. Mas também lá em Tiago 1,27, ele fala assim: a religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar se corromper pelo mundo. Dorcas, ela vivia isso. Ela cuidou das viúvas. E provavelmente também ela não se corrompeu, né, com esse mundo. E você? Como que você tem olhado? Como que você tem observado se você é um cristão de verdade? Você tem, buscado agradar a Deus? Você tem se dedicado, a entender o que Deus quer da sua vida? Meu irmão, Deus, Ele já fez por você. Ele já entregou sua vida por você. Você pode falar assim: não, mas eu não mereço. Não merece mesmo, como eu já falei alguns domingos atrás. Ninguém merece. Mas Ele se entregou. Ele deu sua vida. Simplesmente para que nós também nos doasse a nossa vida para os nossos irmãos. Assim como fez Dorcas, assim como fez o nosso amigo. Essas pessoas entenderam muito bem quando aquela palavra lá em Mateus 25, é tudo que vocês fizerem a um desses pequeninos é a mim que vocês estão fazendo. Então, tudo que nós fizermos, nós fazemos para o Senhor. Nós não precisamos receber, se engrandecer com os elogios. Nós não precisamos também ficar magoados se alguma pessoa não nos elogiar, não nos agradecer por aquilo que nós fazemos, porque nós já fazemos, porque nós ganhamos do Senhor Jesus. Nós não precisamos ficar magoados se alguém não nos elogiar, não nos dar um presente, não nos dar um tapinha nas costas. Simplesmente nós estamos fazendo porque Cristo já fez por nós. E esse é o entendimento que todos nós devemos de ter. Este é o entendimento que todos nós devemos buscar. Esse é o entendimento que todos nós devemos também ensinar às pessoas que ainda não sabem. Meu irmão e minha irmã, Jesus te ama. Sim, Jesus te ama. Do jeito que você é. Do jeito que você está agora. Mas Ele quer mudar ainda a sua vida. Ele quer transformar a sua vida. Transformar para melhor. Transformar para que você seja uma pessoa dedicada ao ergon dele. Dedicada às boas obras que Ele já preparou antemão. E eu queria fazer um convite para você. Eu queria que você olhasse para aquilo que Cristo fez lá na cruz do Calvário, que Ele nos salvou da morte eterna. Dorcas, ela foi ressuscitada, mas ela voltou a morrer depois. Talvez ali seria para que as viúvas não só enxergassem o poder de Deus na vida de Dorcas, mas também na vida
de Pedro. Mas a gente vê ali que no final, nem Dorcas e nem Pedro ficaram em evidência. E sim, o Senhor Jesus foi glorificado. E muitos creram no Senhor. Esse é o principal objetivo de toda a boa obra. Pedro fez uma boa obra. Dorcas também fez uma boa obra. Mas quem foi glorificado, quem foi reconhecido, quem foi exaltado, foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse sim, que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E é esse mesmo que te chama. Ele fala, quando no dia de hoje, se ouvir a sua voz, não endureça o seu coração, como fizeram aqueles que estavam lá no deserto. Não endureça o teu coração. Se entregue para Cristo. Se entregue para o Senhor. Que Ele tem uma grande obra para te apresentar. Aquilo que Ele já fez. E é só você dizer, eu aceito, eu quero essa obra salvística do Senhor Jesus. Só Ele pode nos salvar. Não é pelas nossas obras, mas a obra foi perfeita que Ele fez. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por teu grande amor, pela tua grande misericórdia, Senhor. Nós podemos, Senhor, querer exaltar qualquer pessoa pelas bondades que elas têm, pelas características boas que elas têm, por que elas fazem, Senhor. Mas nada se compara pelo aquilo que o Senhor fez, ó Pai. Nada se compara, Senhor, pelo aquilo que o Senhor fez na cruz, Senhor. O Senhor vendo, Senhor, que o pobre pecador não poderia se salvar por aquilo que ele fazia, mas sim o Senhor, sem pecado nenhum, sem erro nenhum, o Senhor veio, Senhor, e se fez pecador no nosso lugar, ó Pai, se entregando na cruz, ó Pai, para morrer por nós, ó Pai, nos livrando, Senhor, da grande ira de Deus, nos livrando, Senhor, do fogo do inferno, Senhor, e nos trazendo para perto do Senhor, para perto de Cristo, Senhor, e também nos apresentando, Senhor, o Teu grande amor, ó Pai, nos ensinando, Senhor, a nós fazermos, Senhor, o ergon do Senhor, as obras do Senhor, ó Pai, nos mostrando, Senhor, como deveríamos fazer, Pai, nos ensinando, Senhor, na experiência, Senhor, do lavar os pés, na parábola do bom samaritano, enfim, Senhor, muitas coisas, Senhor, o Senhor nos ensinou, Senhor. E nós, como discípulos do Senhor, ó Pai, só temos que andar nela, só temos que praticar aquilo que o Senhor já por antemão já vem nos preparando e nos mostrando como fazer, ó Pai. Pai, muitas pessoas, Senhor, precisam ser alcançadas pelo Senhor. Muitas pessoas precisam reconhecer, Pai, que só o Senhor salva, Senhor. Mas muitas pessoas, Pai, assim como aquelas viúvas, sofrem, Senhor, com falta, Senhor, de ajuda de alguém, de algum discípulo do Senhor, Pai. Muito obrigado por aqueles que se dedicam, Senhor, aqueles que fazem, Senhor, como que fosse para o Senhor, ó Pai. E que o Senhor também levante, Senhor, mais, Senhor. A Tua palavra fala, Senhor, que a seara é grande e poucos são os trabalhadores, ó Pai. Pai, talvez aqui tenha, Senhor, trabalhadores, ó Pai, que estão, Senhor, correndo do Senhor, Senhor, dessa grande obra, Senhor. Mas que o Senhor, ó Pai, se apresente a eles, ó Pai, e que eles digam sim para o Senhor, ó Pai, no dia que se chama hoje, Senhor, que eles não endureçam o coração para o Senhor, mas sim venham com o coração mole, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe, irmão. Até a próxima.